Irmãos, abram a palavra do Senhor no livro do Êxodo, capítulo de número 32. Êxodo, capítulo 32. Versículo 1 até o versículo de número 14. Nos diz assim a palavra do nosso bondoso Deus. Mas, vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Pois, quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse-lhes Arão: Tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mas. Então, todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: São estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e, apregoando, disse: Amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Então disse o Senhor a Moisés: Vai, desce, porque o teu povo, que fizeste sair do Egito, se corrompeu e depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Fez para si um bezerro fundido e o adorou e lhe sacrificou e diz: São estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: Tenho visto este povo e eis que é povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me para que se acenda contra eles o meu furor e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Porém, Moisés suplicou ao Senhor seu Deus e disse: Por que acendes, Senhor, a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande fortaleza e poderosa mão? Porque hão de dizer os egípcios: Com maus intentos os tirou para matá-los nos montes e para consumi-los da face da terra. Torna-te do furor da tua ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão e de Isaque e de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado, e lhe disseste: Multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu, e toda esta terra de que tenho falado, dá-la-ei a vossa descendência, para que a possuam por herança eternamente. Então se arrependeu o Senhor do mal que dissera havia de fazer ao povo. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus, estamos diante, Pai, da Tua palavra. Eu rogo, Deus, que ela seja exposta com fidelidade, na graça do Teu Santo Espírito, na mediação do Teu Filho. Nós somos o povo do pacto, Senhor Deus. Desde já, meu Deus amado, eu peço perdão, meu Senhor Deus, porque não é somente a história de Israel, não é somente a história daquele povo que fez aquele bezerro de ouro, mas é a nossa história, Senhor Deus. É a história do nosso coração. Oh, Senhor Deus, fale conosco, Pai, nesta manhã. Eu peço em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, o que é o pecado? Pecado é a transgressão da lei de Deus. Pecado é uma rebelião que nós cometemos contra o nosso Senhor. É mostrarmos o nosso coração ensoberbecido, antropocêntrico, ensimesmado.
Pecado é errar o alvo. Uma das definições de pecado significa isso, errar o alvo. Deus nos fez com um alvo, que é glorificar o seu santo nome em tudo o que fizermos. Quer comais, bebais ou façais outra coisa qualquer, tudo deve ser para a glória de Deus. Mas nós erramos o alvo. Nós entramos por caminhos escusos, por caminhos maus, por coisas que não trazem glória ao nome do nosso Senhor. Aurélio Agostinho, conhecido como Agostinho de Hipona, certa feita ele falou que incansável é o coração do homem até que encontra repouso em ti, Senhor. Por incansável, ele quis dizer que o nosso coração, ele é como uma flecha que está indo rumo a algum lugar. O lugar deveria ser o alvo, que é a glória de Deus, mas o alvo não foi esse, por causa de nós, por causa da nossa atitude. Mas Agostinho disse que o coração do homem é incansável até que encontra repouso nele. Ou seja, a verdadeira felicidade, o verdadeiro repouso, a glória do Senhor é quando nós nos conformamos à sua vontade, cumprindo os seus desígnios. Pecado é coisa suja. Pecado é coisa nojenta. Pecado é coisa asquerosa. Foi o pecado que levou Jesus Cristo a morrer naquela cruz. É o pecado que traz miséria sobre a nossa vida, que traz pesar sobre a nossa vida. É o pecado que traz tantos infortúnios na nossa família, no nosso dia a dia, na nossa mente, nas nossas conversações. É por isso que o mundo está do jeito que está, por causa do pecado. É por isso que há guerras, rumores de guerras, nação se levantando contra nação, reino contra reinos. É por isso que acontecem tantas coisas, inclusive questões também que são emocionais e físicas também, por causa do pecado. Se não tivesse entrado o pecado no mundo, não haveria doença. Se não tivesse entrado o pecado no mundo, não haveria morte. Se não tivesse entrado o pecado no mundo, não haveria ansiedade, depressão, síndrome de pânico e tantas outras coisas. É o pecado que é a ruína da humanidade. E esse texto, meus amados irmãos, que está diante de nós, é como se fosse um raio-x do nosso coração. Ele mostra o pecado de Israel, mas ele também mostra o meu e o seu pecado. Meus irmãos, o povo de Israel, que Deus com tanto amor e de forma tão poderosa, tirou o povo do Egito, 400 anos de sofrimento. Tirou o povo daquela escravidão, abriu o mar vermelho para que eles passassem, fechou o mar sobre os egípcios, conduziu o povo até o Monte Sinai, se revelou através de manifestações audiovisuais. O povo ouviu coisas, o povo viu a nuvem do Senhor, que era uma manifestação teofânica, Deus descendo ali. Deus fez uma aliança com eles. E agora, meus amados irmãos, mais uma vez Moisés sobe ao monte para tratar de coisas concernentes a Deus relacionadas àquele povo. O povo que Deus amou, o povo que Deus protegeu. Enquanto eles estavam lá em cima, Moisés conversando com Deus, o povo impaciente, insatisfeito, começou a murmurar, começou a blasfemar contra o Senhor. E o que eles fizeram? Um bezerro de ouro. O que eles demonstraram? Um coração idólatra, um coração insatisfeito. Eles se levantaram contra Deus, eles se levantaram contra o profeta de Deus, e a ira do Senhor se acendeu contra eles. Deus iria acabar com aquele povo, fulminar aquele povo. Mas Moisés intercedeu por eles. Não quer dizer, meus amados irmãos, que Moisés entrou como um plano B. Já estava no plano de Deus Moisés interceder por aquele povo. Porque Deus, ele é gracioso. Deus é um fogo que consome, mas Deus também é graça. E nesse texto de hoje, meus amados irmãos, diante desse raio-x de pecado, de maldade de Israel e do nosso coração, eu quero ver com vocês 4 pontos.
4 pontos, pegando como exemplo o que Israel fez, para que a gente também não caia nesses mesmos erros. Primeiro ponto, caímos em pecado quando fazemos o que Deus nos proíbe de fazer. Segundo ponto, caímos em pecado quando não confiamos que Deus sabe o que está fazendo. Terceiro ponto, caímos em pecado quando adoramos a Deus da nossa maneira, do nosso jeito. E o quarto ponto, só não ficaremos caídos definitivamente porque temos um intercessor. Então, percebam que há uma crescente, há um ápice. Os 3 pontos falam do pecado, do pecado, do pecado. E o quarto ponto nos mostra o seguinte: só vamos nos colocar de pé, só iremos para a glória, porque alguém intercedeu por nós. Então, vamos para o primeiro ponto, eu peço a atenção da amada igreja. Caímos em pecado quando fazemos o que Deus nos proíbe de fazer. Pecado é desobediência à vontade revelada de Deus. Pecado é desobediência à vontade revelada de Deus. Irmãos, Israel, este povo que foi registrado aqui no capítulo 32, ele já conhecia os 10 mandamentos. Deus já havia dado os 10 mandamentos a eles antes de Moisés subir no monte. Eles sabiam que o primeiro mandamento foi claro quando disse: não terás outros deuses diante de mim. E o segundo mandamento: não farás para ti imagens de escultura. Eles tinham ciência de tudo isso, mas eles quebraram todos esses mandamentos. Eles fizeram aquilo que Deus havia proibido eles de fazerem, meus amados irmãos. Ou seja, ouviram, mas entrou aqui e saiu por aqui. Estavam vivendo como se eles fossem deuses. Observe que o texto bíblico, no capítulo 32, ele começa com uma conjunção adversativa, que faz um contraste, que é a palavra mas. Não é assim que começa o capítulo 32? Mas. Esse mas aqui, ele está contrastando o que está registrado no capítulo 32 com o que foi registrado no capítulo de número 31. No capítulo 31, Moisés, ele acaba de registrar as coisas concernentes à construção do tabernáculo. Mas ele termina, do versículo 12 ao versículo de número 18, trazendo a lume a mente do povo de Israel o dia do Senhor, o Shabá, o dia de descanso. O reverendo Augusto Breiner, ele diz assim: a última informação dessa sessão é intrigante, pois parece que não tem nada a ver. Deus veio falando sobre o tabernáculo, que foi a pregação que nós ouvimos, do Alisson. E agora ele termina no versículo 12 até o versículo 18, falando sobre o dia do Senhor. O que isso tem a ver? Tudo, tudo. Deus queria mostrar para eles, meus irmãos, que antes deles terem um tabernáculo físico, eles já tinham um tabernáculo temporal, no tempo, que era a presença do Senhor, no dia do Senhor, no Shabá, no sábado. Que o povo deveria entender o seguinte: esse dia, ainda que o tabernáculo será construído, é um dia no qual vocês vão estreitar a aliança com Deus. Eu estarei com vocês, a minha presença é real. É aquele dia, como eu disse quando eu preguei os 10 mandamentos, de que cada mandamento, principalmente os 4 primeiros, falam do nosso relacionamento também conjugal. Não terás outros deuses diante de mim. Ou seja, você não quer que a sua esposa tenha um outro marido. Não farás para ti imagem de escultura. Você não vai aceitar que ela carregue uma foto de uma outra pessoa. Assim também é Deus. Não falarás o nome ou não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Ou seja, você vai querer que a sua esposa, que o seu marido represente a sua família de forma correta. Deus também.
E lembra-te do dia de sábado para o santificar. É um dia que todo casal, eles têm que ter um dia a sós. Um dia de relacionamento, de intimidade. E Deus também proveu isso para nós. Um dia de relacionamento com Ele, que é o dia do Senhor. É o dia que nós nos reunimos. Mas, meus amados irmãos, com esta palavra, mas com esta conjunção, mostra que há um contraste da palavra de Deus, o que Deus quer para o homem, e da ação dos homens. Olhe para o versículo 1, veja o contraste. Mas, ou seja, eles deveriam guardar o dia do Senhor. Mas, vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Irmãos, claramente aqui, eles quebraram o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Eles quebraram este mandamento, pois no versículo de número 1 diz: acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos deuses. Faze-nos deuses. Quebraram o primeiro mandamento. Há uma quebra clara do monoteísmo, a crença em um único Deus, em Yahvé. Mas eles foram além. Eles fizeram imagens desses deuses que eles cultuavam. E pior, meus amados irmãos, eles chamaram esse bezerro de ouro deles aqui de Yahvé. Chamaram eles de Senhor. Olhe para o versículo de número 5. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e, apregoando, disse: amanhã será festa ao Senhor. Veja que está tudo em maiúsculo. Quem é o Senhor? O Senhor a gente sabe que é Deus, é Yahvé, é o Deus do pacto. Aqui é o nome pactual dele. É o nome que Deus se revelou a Moisés. É o nome que Deus se revelou a Abraão. E agora eles fazem uma imagem de escultura e dão o nome a esta imagem de Senhor, o Deus do pacto. Meus amados irmãos, que loucura! O pecado deixa o homem irracional. O pecado deixa o homem irracional. Vejam que no versículo de número 4, fica muito claro que o desejo deles era adorar outros deuses. Olha o que eles dizem aí. Este, recebendo-as das suas mãos, ou seja, os ouros, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Eu quero que você perceba aqui a ironia que Moisés está demonstrando aqui através desse escrito. Lá nos 10 mandamentos, em Êxodo capítulo 20, antes de começar os mandamentos, há um prólogo, há uma introdução, que fala sobre o Deus que nos tirou da terra do Egito. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então, o texto começa falando o que Deus é e o que Deus fez. Que Ele é Deus e que Ele é o nosso Deus. Agora, aqui no versículo 4 desse texto que nós estamos lendo, há também um prólogo, uma introdução a esta divindade que eles estavam adorando. Olha o que eles dizem. Então disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Não foi esses deuses que tiraram eles, foi Yahvé. Foi Yahvé que tirou Israel do Egito. Não foi este bezerro, não foi esse ídolo do coração deles, meus amados irmãos. Israel caiu, porque desobedeceu a palavra do Senhor, e é assim também que caímos, quando nós fazemos o que Deus nos proíbe de fazermos. Todas as vezes que nós desobedecemos a palavra do Senhor, nós estamos indo em rebelião contra Ele. Agora, por que nós agimos assim, meus irmãos? Por que nós somos desse jeito?
Por que que, mesmo sabendo que Deus nos libertou, que Deus nos salvou em Cristo Jesus, a gente ainda peca? Ou será que eu sou diferente de vocês? Ou será que a cada semana, a cada domingo, a gente não chega aqui, meus amados irmãos, eu não vou dizer que vivemos na prática do pecado, senão não somos crentes. Mas quem aqui, no domingo, no dia do Senhor, na hora da oração pastoral, pode falar bem assim: Senhor, eu não pequei de jeito nenhum. Eu passei uma semana impecável, irrepreensível. Quem? Atire a primeira pedra, lance a primeira cadeira. Todos pecamos, de uma maneira ou de outra, meus irmãos, mas sabe por quê? Porque o pecado, ele não é somente uma manifestação externa, o pecado é interno. Aquilo que nós fazemos exteriormente, aqui fora, vem lá do nosso coração, vem de dentro de nós. A questão, ainda que séria, não é o que fazemos, mas é por que fazemos o que fazemos. Por que nós fazemos o que fazemos? Será que é por causa da sociedade? Será que é por causa da pressão familiar? Será que é por causa da nossa mente, da nossa saúde? Tem muita gente que fala: eu peco porque eu tenho um problema assim, 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 por isso que eu faço essas coisas. Não, você peca porque você quer pecar. Você age assim porque você quer agir desta maneira, porque o teu coração é desse jeito, e o teu coração é você. Somos nós, que às vezes a gente quer dividir o ser humano. É o teu coração, tá? O teu coração é você. É você. David Powlison, ele, em um artigo, ele falou sobre 11 perguntas que podem identificar, 11 perguntas que podem identificar os ídolos que estão dentro do nosso coração. Preste atenção nessas perguntas. O que mais te preocupa? O que preocupa vocês? O que tira você assim do equilíbrio? O que, se eu fracassasse ou perdesse, me faria sentir vontade de tirar a minha vida? O quê? O que eu uso para consolar quando as coisas ficam pesadas ou difíceis? O que eu faço para lidar com momentos de pressão? Quais são as minhas válvulas de escape? O que eu faço para me sentir melhor? O quê? Eu vou para a academia. Eu vou beber. Eu vou ver filmes. Vou ver uma série. Eu vou cair na pornografia. Eu vou ver um bocado de coisa. Minha família está dormindo. Então, isso me dá um alívio. Isso me faz me sentir bem. O que me preocupa, o que me deixa sonhando o dia todo, mesmo estando acordado? O que me faz sentir importante ou que tenho mais orgulho? Que direção eu tomo nas minhas conversas? O que mais eu quero que as pessoas saibam sobre mim? Que oração, se não fosse respondida, me faria seriamente querer me afastar de Deus? O que eu realmente quero da minha vida? O que eu realmente quero e que me faz feliz? Qual é a minha esperança para o futuro? Irmãos, essas perguntas aqui, elas, dependendo da resposta, ela vai mostrar um ídolo no seu coração. Alguma coisa que faz com que você queira se colocar no lugar de Deus. Israel fizeram uma imagem, mas aquela imagem era um reflexo do coração deles. Nós não temos imagens na nossa igreja. Nós não temos imagens no nosso lar. Mas nós temos um coração idólatra. Nós temos um coração, por isso que Calvino falou, que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. E o teólogo bíblico chamado Gregory Bill, ele falou que nós nos tornamos tão tolos quanto os ídolos que nós fazemos. Então, meus amados irmãos, o que nós temos que fazer diante da idolatria do nosso coração? Identificar os nossos ídolos é a primeira coisa. Por que eu estou agindo assim? Por que eu estou ficando tão intempestivo? Por que eu fico indignado, com raiva? Por que eu quero até tirar minha vida? Isso é um ídolo. Identifique o ídolo.
se arrependa em relação a esse ídolo e leve ele até a cruz. Leve ele até a cruz, é isso que nós temos que fazer. Nós temos um intercessor fiel. Ainda que sejamos infiéis, Deus é fiel e não pode negar a si mesmo. E ajude outras pessoas dentro dessa identificação de ídolos. É aí que entra o aconselhamento bíblico. A palavra do Senhor, ela é primária em todas as áreas. Existe o que a gente chama de um ministério pessoal da palavra, um ministério público da palavra e um ministério interpessoal da palavra. O ministério pessoal, nós devemos, nas nossas devocionais, lermos as Escrituras. Ministério público é o que eu estou fazendo, pregar a palavra. Mas existe um ministério interpessoal, que é aquele ministério que você vai ser aconselhado, que você vai aconselhar, que você vai ter contato com pessoas. É você falar, olha, me ajude, meu irmão. Eu tenho andado assim, eu tenho me irritado facilmente, eu tenho prejudicado a minha família, me ajude, porque nós devemos aconselhar uns aos outros, e pela graça de Deus, é o Senhor que vai prover a eficácia no coração dessa pessoa. Então caímos em pecado, quando nós fazemos o que Deus mandou nós não fazermos. Mas, em segundo lugar, nós caímos em pecado quando nós não confiamos que Deus sabe o que está fazendo. Pecado é desobediência, mas pecado também é desconfiança. É nós desconfiarmos de Deus. Olhe mais uma vez para o verso 1, e eu quero chamar a sua atenção para a palavra tardava. Mas, vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse, levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Irmãos, Moisés não estava há anos ausente da congregação. Não tinha passado ainda nem 30 dias que Moisés estava ausente, mas Moisés estava ausente por quê? Porque ele estava tratando das coisas de Deus em relação ao povo. E mal Moisés se ausentou, meus amados irmãos, e eles começaram a murmurar, eles começaram a reclamar. Ah, não sabemos o que aconteceu com Moisés. Ah, provavelmente ele foi embora. Ah, ele não voltará. Ah, nós não podemos confiar nele. Eles já tinham falado isso quando eles estavam de frente do Mar Vermelho. Atrás Faraó, vindo atrás deles, na frente o mar. E o que eles falaram para Moisés? Ah, você nos trouxe aqui para a gente morrer nesse lugar. Eles já tinham reclamado e agora mais uma vez eles estavam mostrando o coração deles. A impaciência deles. E vejam que eles começaram a pressionar Arão. Acercou-se de Arão e lhe disse. Começaram aquela pressão no pastor auxiliar. O titular está lá em cima, o auxiliar está ali embaixo. Ó, agora você vai ter que dar jeito nisso aqui. Irmãos, o problema não era Moisés, o problema não era Arão. O problema era o coração daquele povo, era impaciência enraizada no coração deles. E como eu falei, isso aqui é um raio-x do nosso coração. Nós também, em muitos momentos, somos assim. Somos impacientes, somos intolerantes. Queremos as coisas para ontem, do nosso jeito. Tem que acontecer, se não acontecer, as coisas não vão ficar boas. Nós somos desse jeito, nós temos a tendência natural do nosso coração de não esperarmos no Senhor, de não esperarmos no kairós de Deus, no tempo de Deus, nós queremos agir do nosso jeito. O pastor, conselheiro, David Powlison e outros autores também, Lupriolo, ele, no seu livro sobre pressuposições do aconselhamento bíblico, ele fala, logo no começo, sobre a soberania de Deus e sobre a responsabilidade humana. Vejam que são duas coisas que caminham juntas. Deus é soberano.
Você pode estar passando uma situação muito difícil, Deus é soberano. Uma porta pode estar fechada, Deus é soberano. Recursos podem não estar vindo, Deus é soberano. Agora, o que eu vou fazer quando as portas estão fechadas? Imagine como se você estivesse dentro de uma caixa e você não vê solução. Tem duas coisas que você poderia fazer e uma eu não recomendo de maneira nenhuma. Você pode usar as suas armas humanas, a sua força humana, as suas energias para você agir do jeito que você quer, para tentar se livrar daquela situação, ou você pode esperar no Senhor. E é isso que você tem que fazer. O exemplo está aqui nesse texto. Israel não esperou no Senhor. Deus não falou quando Moisés iria descer, mas Deus falou, Moisés vai descer. Se demorasse 1 ano, 2 anos, 3 anos, eles deveriam esperar, meus amados irmãos. De igual modo, se uma determinada situação ainda não aconteceu na sua vida, isso não é uma abertura para você viver do jeito que você quer. Você tem um Deus. Você não é solto nesse mundo. Você não é dono do seu nariz. Você foi comprado pelo Senhor. Você deve esperar no Senhor. Mas só que tem muita gente que não é assim. Eu quero que Deus me cure, eu quero saúde, eu quero emprego, eu quero passar nesse concurso. E aí as coisas não vão acontecendo do jeito que você quer e você começa a pecar. Daqui a pouco você não está congregando, daqui a pouco você passa uma semana dicotomizada, que é o que muitas pessoas fazem. Culto, domingo. Durante a semana, aí é comigo. Que mentalidade estranha é essa, meus amados irmãos? Não é isso que Deus quer para nós. Culto é integralmente todos os dias. É bem verdade que existe o culto público, mas existe o culto privado. A nossa vida é corandel, é diante do Senhor. É na viagem para os Estados Unidos, é no domingo no culto público, é na saída para o parque, é na ida para a academia, é no momento de lazer com os filhos, é quando estamos juntos ali, eu com a minha esposa, você com a sua esposa, em todos os momentos estamos diante do Senhor. Então, não existe esta dicotomia, e nós não devemos nos rebelar contra Deus, porque as coisas não estão acontecendo do jeito que programamos. É claro, você não é Deus, é óbvio, nem tudo vai acontecer do jeito que você programou, meu irmão. É na programação de Deus, é na hora de Deus, é o Senhor que comanda os teus passos, e o que lhe cabe é saber, eu tenho um Senhor, se Ele não me abrir esta porta, Ele já me falou, a minha graça te basta, pronto, a presença dEle já é tudo para você. Terceiro lugar, nós caímos em pecado quando nós adoramos a Deus da nossa maneira, do nosso jeito. Preste muita atenção nisso. Pecado é desobediência, pecado é desconfiança, e pecado também é distorção, deturpação da maneira como Deus quer ser adorado. O segundo mandamento, ele diz, não farás para ti imagem de escultura. A ideia não é só o fazer a imagem em si, a ideia é, não me adorem de acordo com a imaginação de vocês. Não me adorem da maneira como vocês pensam, mas é da maneira como eu ordeno na palavra. Vejam, meus amados irmãos, no versículo de número 2, disse-lhes Arão, tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas, as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram, são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito? Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e, apregoando, disse, amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. Vejam, holocaustos, ofertas, festa, culto. E o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Divertir aqui
Não era só cantar, brincar, pular. Divertir aqui, meus irmãos, tinha uma conotação de prostituição. Eles fizeram uma orgia, um culto, voltado com bebida, com danças e com orgias. Estavam adorando ao bezerro que eles chamaram de Yahvé, o Senhor. De acordo com a imaginação deles. Meus irmãos, que coisa séria. Esqueceram do primeiro mandamento, esqueceram do segundo mandamento, esqueceram do terceiro, esqueceram do quarto, esqueceram-se de todos os mandamentos. Estavam vivendo uma vida impiedosa. Assim como muitas das vezes nós também vivemos uma vida impiedosa. Esquecemos do Senhor. Agora, eu quero chamar a sua atenção para este fato, meus amados irmãos, que culto a Deus não pode ser de acordo com a imaginação humana. Não pode. Culto a Deus é de acordo com aquilo que Deus ordenou na sua palavra. Por isso que existe um termo técnico teológico que nós chamamos de princípio regulador do culto. As coisas que acontecem no culto, elas são reguladas, administradas pela palavra. Pela palavra. Não é de acordo com a cabeça e imaginação do pastor. Não pode. Não pode ser assim. Por que a gente não vai colocar aqui danças? Por que nós não vamos colocar alguns apetrechos, algumas coisas no culto, para o culto ficar mais chamativo? Para o culto ficar mais convidativo? Porque o culto não é para vocês, o culto é para Deus. Porque o culto não é para massagear ego de ninguém. Óbvio que eu não devo destratar ninguém que está aqui, mas eu também não devo homenageá-los, exaltá-los, senão não é culto, meus irmãos. O culto é para o Senhor. Há uma coisa que é tão importante dentro do culto, e por isso que, nesse aspecto, meus irmãos, pela graça de Deus, eu sou bem enjoado, e certamente não é nem a palavra correta, mas eu sou bem zeloso em relação a isso, a questão da liturgia, a questão do que pode e não pode, a questão do que pode ser cantado e o que não pode ser cantado. Por quê? Porque não existe um ministério à parte dentro da igreja, que aquele ministério, ele é um ministério que cuida de tudo e que ninguém pode tocar. Não existe isso. Não existe isso. Não existe um ministério exclusivo de louvor, e que eles podem fazer, e eles podem tocar, e eles podem agir do jeito que querem. Isso não é bíblico, isso não é bíblico. O que existe é uma liturgia, que ela deve ser feita por uma pessoa que graciosamente ele se formou para aquilo. O pastor, cabe ao pastor cuidar da liturgia do culto, e na liturgia do culto estão todas essas coisas. A leitura, as orações, os dízimos, os cânticos. Ah, mas e se aquele cântico ali é um cântico antropocêntrico? Não vamos cantar. Ah, mas se aquele cântico ali, mas ele é tão bonito, a melodia dele é tão tranquila, mas, meu irmão, se não está batendo com o sermão, se é uma coisa que está destoando, não vamos cantar, porque o culto é para o Senhor. A gente tem que se preocupar com tudo isso, com todos esses detalhes. Desde o detalhe da postura, em você estar sentado e você estar prestando atenção, e você está sendo atencioso com o Senhor, porque é um culto ao nosso Deus. Então, quer dizer que lá no Antigo Testamento, porque Deus bradava numa voz audível diante da congregação, porque lá no Antigo Testamento, se a pessoa tocasse na arca, ele morreria, e hoje isso não acontece, então eu vou fazer de qualquer jeito? Não, meu irmão, não. Não é porque nós estamos, não que eles não estivessem, não é porque nós estamos na graça em Cristo Jesus, e eles também estavam, que a gente vai viver de qualquer jeito. Existe graça e existe lei. As duas coisas no Antigo Testamento, as duas coisas no Novo Testamento. Então, culto é sério, dia do Senhor é sério, e deixa eu aproveitar para falar isso com vocês, para vocês. Dia do Senhor não é opção. Não é opção. Dia do Senhor é uma obrigação do povo de Deus. Obrigação. Você está domingo na casa do Senhor. Você está bendizendo o nome do Senhor. Lembrem que o texto ele começou com
o mas, porque no capítulo 31 era para eles adorarem o Senhor, no dia do Senhor. Mas eles foram fazer o quê? Um bezerro de ouro. E pode ser que você não faça um bezerro de ouro, mas se você não vem ao culto, se você não estiver doente, ou então se você não tiver de plantão, um serviço emergencial, provavelmente você está dando atenção a outra coisa. A sua família, ao seu querer, à sua vontade, e isso é idolatria. Você não está colocando Deus em primeiro lugar. Você não está colocando Deus em primeiro lugar. É assim que diz a palavra do Senhor. Mas, irmãos, diante de tudo isso, pecado, 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 não só de Israel, mas nosso pecado. Se não fosse o Senhor, estaríamos perdidos. Por isso que vem o quarto ponto, que nos mostra que nós só não ficamos caídos definitivamente porque temos um intercessor. Olhe para o verso de número 7, que diz assim: Então, disse o Senhor a Moisés, vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu, e depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Fez para si um bezerro fundido, e o adorou, e lhe sacrificou, e diz: São estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Eu quero chamar a sua atenção, a ira do Senhor, Deus se ira, Deus não é só amor, Deus também é um fogo que consome. Veja que Deus, ele nem fala que é o meu povo. Olha o que ele diz no verso 7. Vai, desce, porque o teu povo. Deus não falou assim, o meu povo, o teu povo. O teu povo. Agora, olhe para o verso 9. Disse mais o Senhor a Moisés, tenho visto este povo, e eis que é povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me, para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Irmãos, pecado exige juízo. Pecado reclama juízo. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. A alma que pecar morrerá. Deus não mudou do Antigo Testamento para o Novo. Deus não mudou, ele continua o mesmo. Ele continua o Deus que não tolera o pecado, que não aceita o pecado, que não passa a mão no pecado. A prova disso é que ele sacrificou o filho dele, meu irmão, sacrificou o filho dele através do instrumento de tortura mais cruel de todos os tempos, que é a cruz. Ele não falou só assim, vai lá, Tiago, está perdoado, vai na fé, meu irmão. Não, ele matou o filho dele no lugar do Tiago, ele matou o filho dele no lugar da Adriana. Ele matou o filho dele no nosso lugar, sacrificou o filho dele no nosso lugar, meus amados irmãos, porque Deus é ira. Por isso que lá em Romanos capítulo 1, versículo 1, 18, até o capítulo 3, versículo de número 19, o apóstolo Paulo apresenta a ira de Deus. Deus está irado, irado com os gentios, irado com os judeus, irado com a raça humana como um todo, porque ele diz, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E Deus ainda manda todo mundo calar a boca. Calem todo mundo a boca, porque todos estão culpados diante de Deus. E Deus aqui, meus amados irmãos, estava deixando isso bem claro para Moisés. Ele prometeu punição. Agora, vejam que no versículo 11, Moisés vai interceder. E desde já eu quero lhe dizer o seguinte. Deus não mudou os decretos dele. O decreto dele era salvar. E dentro do decreto de Deus estava levantar Moisés como intercessor, que era um tipo de Cristo que iria interceder por nós. Porque, se você não tiver um conhecimento da Bíblia como um todo, você vai pensar bem assim, Deus se arrependeu, então Deus mudou. Então, Deus ele viu que tinha feito uma coisa errada, aí Moisés foi lá e deu uma chamada nele, colocou ele no lugar dele, e Deus pegou e... Não, tudo bem. Não é assim, meu irmão.
Primeiro, os próprios termos, arrepender-se. Muitas das vezes, o autor bíblico, ele não conseguiu traduzir um texto, um termo, que pudesse mostrar de forma mais precisa isso. Alguns vão chamar isso de um antropopatismo, que são sentimentos humanos que são atribuídos a Deus. Deus se arrependeu, ou formas humanas que são dadas dos homens para Deus. Mas a questão é que a postura de Deus diferente ali já fazia parte dos decretos dele. Ele já tinha decretado aquela situação. Agora, Moisés intercedeu, e eu não sei se você sabe, mas Moisés orou 40 dias e 40 noites, colocando diante do Senhor. Quer ver isso? Abra aí em Deuteronômio capítulo 9. Deuteronômio capítulo 9, versículo 25. Deuteronômio 9, 25. Prostrei-me, pois, perante o Senhor, e 40 dias e 40 noites estive prostrado, porquanto o Senhor dissera que vos queria destruir. Orei ao Senhor, dizendo: ó Senhor Deus, não destruas o teu povo e a tua herança, que resgataste com a tua grandeza, que tiraste do Egito com poderosa mão. Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Jacó. Não atentes para a dureza deste povo, nem para a sua maldade, nem para o seu pecado, para que o povo da terra, donde nos tiraste, não diga: não tendo podido o Senhor introduzi-los na terra de que lhes tinha falado, e porque os aborrecia, os tirou para matá-los no deserto. Todavia, são eles o teu povo e a tua herança, que tiraste com a tua grande força e com o braço estendido. 40 dias e 40 noites, intercedendo: Senhor, Senhor, Senhor. E eu pergunto para vocês, meus irmãos, você já tirou um período de algumas semanas, de algumas horas, intercedendo pela salvação de alguém? Clamando para que Deus poupe a vida daquela pessoa? Você já fez isso, meus amados irmãos? Eu já contei aqui nessa igreja que, onde nós morávamos, tinha uma senhora que, no meio daquela bagunça ali, minha, do meu irmão, da minha família, antes da conversão, tinha uma senhora que ela ficava lá do outro lado. Nós só escutávamos ela orando, 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 orando por nós, orando pela nossa salvação. E não foi nenhuma e nem duas vezes, eram várias vezes. E ficava aquele contraste entre as músicas, entre a farra lá em casa e aquela senhora orando, orando, clamando. E depois de muitos e muitos anos, eu já como convertido, fui para o Piauí, voltei do Piauí, quem o encontro lá no beco da cidade ocidental? Aquela irmã. E foi aquele momento tão maravilhoso. E eu contar um pouco para ela as experiências minhas, o que Deus havia feito na minha vida. E eu nunca me esqueci quando ela falou bem assim: Marquinhos, eu orava todos os dias pela sua salvação. Eu clamava a Deus todos os dias para que o Senhor salvasse você. Veja, meus irmãos, não quer dizer que Deus mudou de ideia, quer dizer que estava nos planos de Deus aquela mulher orar, interceder por mim, e a palavra chegou, e a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra do Senhor. E foi assim aqui com Moisés em relação a este povo. Agora, olhem, meus amados irmãos, no versículo 11, versículo 12 do capítulo 32, Moisés falando com Deus: porque hão de dizer os egípcios, com maus intentos tirou para matá-los nos montes e para consumi-los da face da terra. Moisés estava preocupado com a glória de Deus. Torna-te do furor da tua ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te da aliança, olha, de Abraão, de Isaque, de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo tem jurado e lhe disseste: multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu, e toda esta terra de que tenho falado, dá-la-ei a vossa descendência, para que a possuam por herança eternamente. Moisés estava orando biblicamente. Nós temos que
exercitar isso, orarmos Bíblia, orarmos os textos da Bíblia, orarmos de acordo com as doutrinas bíblicas. E aí vem o então. Então se arrependeu o Senhor do mal que dissera havia de fazer ao povo. Deus então poupa aquele povo. Irmãos, eu quero concluir esse sermão dizendo que Moisés é um tipo de Jesus Cristo. Moisés aponta para Cristo Jesus. Vocês certamente devem se lembrar, senão eu trago à memória de vocês o texto que nós lemos nesta manhã, de João capítulo 17, a oração sacerdotal de Jesus. Jesus orou por quem ali? Jesus orou pelos apóstolos, pelos discípulos, mas Jesus também orou por nós. Jesus intercedeu junto ao Pai para que nós não fôssemos consumidos. Jesus, meus amados irmãos, ele orou por Pedro, para que Satanás não peneirasse, não acabasse com ele, que era uma expressão de um eufemismo, para que Satanás não matasse ele. E Jesus não orou da mesma maneira em relação a Judas, porque Judas era o filho da perdição, e aquilo tinha que acontecer. Então, você só está de pé, e só continuará de pé, e entrará na glória, e será preservado, e viverá eternamente, porque nós temos um sumo sacerdote que intercede junto ao Pai por nós, que é Jesus Cristo. É por isso. É Jesus que nos poupa, é Jesus que intercede ao Pai. Não é Maria, não é santo, não é pastor, é Cristo Jesus. Deus é tão bom, Deus é tão maravilhoso, que nós temos, meus irmãos, um intercessor dentro de nós, o Espírito Santo, que intercede com gemidos inexprimíveis, e nós temos o intercessor no céu, que é Jesus Cristo, que intercede por mim e por você, para que você não seja consumido. Mas, ainda que esse texto todo aponte para Jesus Cristo, é bom que saibamos, meus irmãos, como disse o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 10, estas coisas vos sobrevieram como exemplo. Exemplo. Olhem para estas coisas lá de trás, como exemplo para que vocês não caiam nessas mesmas ciladas de seus corações. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Amém, meus irmãos? Esses somos nós. Nós somos assim, o nosso coração. E graças a Deus que temos um advogado, um intercessor. Querido Deus, nós bendizemos o teu santo nome, Senhor. Porque, apesar de nós, e por causa da aliança, e por causa do intercessor, é que nós estamos de pé, é que nós vamos continuar esta peregrinação até a glória. Deus, bendizemos o teu santo nome nesta manhã, e te agradecemos por todas as coisas, em nome de Cristo Jesus. Amém.